todos bem-vindos à casa de Deus. Pegue a Bíblia Sagrada aí nas suas mãos, que nós vamos estudar a palavra de Deus. E eu quero falar contigo sobre ouvir a Deus para viver melhor. Você tem que colocar uma coisa no teu coração hoje. A vida, ela tem que melhorar a cada dia. A vida da gente, ela tem que ser uma crescente constante. Claro, há momentos que nós vamos enfrentar dificuldades, há momentos que nós vamos nos deparar com uma muralha que parece ser intransponível, mas nós não podemos cruzar os braços e nos acomodar e falar, não tem jeito, é assim mesmo, deixa do jeito que está. Não, você tem que olhar para a muralha e falar, Senhor, me ajuda, fala comigo, eu quero ouvir o Senhor falar ao meu coração, porque eu creio que eu vou derrubar essa muralha. Eu creio que eu vou passar por cima dessa situação. Então, a vida tem que melhorar, o casamento tem que ser melhor a cada dia. A vida conjugal, a vida íntima do casal tem que ser melhor a cada dia. Os filhos têm que evoluir, melhorar, crescer cada dia mais. A vida financeira também, sim ou não? Sim ou não? Tem que melhorar ou pode ficar do jeito que está? Não, tem que melhorar sempre, amém? Melhorar a cada dia, saúde também. A gente vai envelhecendo, vai ficando debilitado, obviamente, né? A natureza está aí para não nos deixar mentir. Você olha no espelho, dá uma olhada bem assim, vai aparecendo sinais de que o tempo está passando, mas você tem que colocar, eu quero envelhecer com saúde, com disposição, com vitalidade, tem que melhorar a cada dia. E para a gente ter essa melhora, essa evolução, esse crescimento, nós temos que aprender a ouvir a Deus. Então, abre comigo a sua Bíblia para a gente começar esse estudo no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Abra aí, por favor. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Prepara a Bíblia aí que nós vamos andar para lá e para cá. Se você não trouxe a Bíblia, você acompanha ali na tela. Isaías capítulo 1, versículo 19. Quem já achou aí, diga amém. Vamos ler juntos, gente? Esse é pequenininho. Primeiro versículo aqui, a primeira passagem, nós vamos ler, é bem pequenininho, então eu queria que você lesse comigo. Vamos juntos? Sim ou não? Vamos lá. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Tem tradução que fala o melhor dessa terra. Bom, isso está mostrando para a gente o seguinte, dá para melhorar. Qualquer área da tua vida, dá para melhorar. Eu não estou bem na minha saúde, as coisas não andam bem. Tem que melhorar. Eu não estou bem na vida financeira. Tem que melhorar. Eu não estou bem na vida conjugal, então tem que melhorar. Meus filhos não estão bem, está com problema na saúde, está com problema de vista, está com problema de amarração, tem que melhorar cada dia mais. Agora, como é que faz para melhorar? A primeira coisa que a Bíblia está dizendo é, você tem que querer essa melhora. Se você for aquela pessoa que cruzar os braços e falar assim, tá bom, deixa do jeito que está, eu não quero mexer com isso não tem jeito, não dá, eu vou jogar a toalha, eu desisto. Você não vai conseguir nada. Então, esse desejo, essa vontade de melhorar tem que estar dentro de você. Por mais que você já tenha atingido aquele patamar que um dia você sonhou. Eu sonhei em ter a minha casa própria. Pastor, graças a Deus, eu conquistei a minha casa própria. Coloca no teu coração o seguinte, tem como melhorar. Não, vou melhorar a minha casa. Não, mas a casa, pastor, já está do jeito que eu sonhei. Então, eu vou comprar outra. Em nome de Jesus. Vou alugar ou vou presentear alguém, vou deixar de herança, não sei. Vai dar de presente para o pastor, então pode dar, não tem problema. Mas você tem que melhorar. Melhorar cada dia mais. Olhar para o teu casamento e falar assim, puxa, a gente está tanto tempo junto, meu casamento é uma bênção, graças a Deus por isso. Mas vai melhorar ainda mais. Você tem que colocar isso no teu coração. Meu filho cresceu, eu criei meus filhos hoje estão trabalhando, formados, casados, está aí os netos, olha, eu tenho orgulho de olhar para os meus filhos, então eu vou continuar orando, porque eu quero que eles melhorem ainda mais, tem que melhorar, esse desejo tem que estar dentro de você. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu,
e nunca subiu ao coração, a imaginação do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os seus. Então, quer dizer, o que Deus tem preparado para você, você nem conseguiu imaginar ainda. São coisas maiores, são coisas melhores. Lá em Jeremias fala que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos planos. Então, você planejou e alcançou, meu amigo, minha amiga, Deus tem coisa ainda melhor para você. Coloca isso no teu coração e junto com isso põe o desejo de melhorar. Vou lutar, vou orar, vou me esforçar, vou trabalhar para melhorar. Esse desejo, esse querer, essa vontade tem que estar dentro de você. Só que não basta você querer melhorar. Não basta você desejar melhorar. Está dizendo aqui o versículo assim, se quiserdes, que é o primeiro passo, e ouvirdes. Nós temos que aprender a ouvir a Deus para desfrutar de uma vida melhor. Você tem que aprender a ouvir a Deus para viver a vida num nível mais alto. Você tem que aprender a ouvir a Deus para se desviar dos buracos, dos empecilhos, das barreiras que a vida vai lhe pôr, que o diabo vai lhe pôr, das muralhas que você vai encontrar na tua frente. Você tem que ouvir a Deus para você ter o escape na hora das tribulações, das tentações, dos problemas. Você tem que ouvir a Deus para saber como reagir diante dos problemas. E ouvir a Deus não é vir à igreja apenas, sentar e ouvir uma palavra. Ouvir a Deus não é fazer a leitura bíblica todo dia. Ouvir a Deus é acatar o que Deus está falando, crer que aquilo é a palavra de Deus para você e praticar, e pôr em prática, e viver com aquela palavra. Olha o que diz aqui o livro de Provérbios. Volta um pouquinho na Bíblia. Provérbios, capítulo 19. Por que devemos aprender a ouvir a Deus? A resposta está aqui, ó, Provérbios, capítulo 19, versículo 20 e 21. Provérbios 19, 20 e 21. Quem achou aí, diga amém. Diz assim, ouve o conselho e recebe a correção. Bom, ouvir o conselho até que é bom. Quando alguém chega para lhe dar um conselho, olha, eu acho que você deveria fazer isso, aquilo, outro. Você fala assim, tá bom, muito obrigado. Você pode virar as costas e falar assim, não perguntei nada. Deixa para lá, segue a vida. Agora, ouvir a correção é difícil. Porque a correção vai contrariar você. A correção vai confrontar você. A correção vai contra a sua vontade. É você estar fazendo algo, alguém chegar e falar, ei, o que você está fazendo está errado. Do jeito que você está vivendo está errado. Do jeito que você está falando está errado. Você tem que mudar. Isso é correção. E às vezes a correção, ela vem seguida de algo que vem mexer com o seu emocional, de uma pancada, não no sentido físico, né? Mas no sentido espiritual, que vai fazer você ficar alerta. É como você corrigir um filho. Quem aqui é pai, mãe, está criando, ou já criou seus filhos, você sabe disso. Tem hora que você vai ter que corrigir. O filho vai botar o dedo na tomada. Já viram isso? O bebê vai começando a andar, aí ele chega, está a tomada lá, vai colocar o dedo, você fala, filho, não põe a mão aí. A criança olha para você e ainda dá risada. E vai. Quando você fala para não fazer, aí é que quer fazer, não é assim? Aí você fala, filhinho do papai, não põe a mãozinha aí, vai machucar, fazer dodói neném. Adianta falar assim? Então você tem que chegar e falar, ei, para com isso! Aí a criança assusta, chora. Mas você salvou ela. Você livrou ela do mal, sim ou não? Isso é correção. Às vezes você fala, ei, para, grita, e a criança não continua. Aí o que você faz? Não é assim? Ei, aí, chora. Mas ela aprendeu. Aquilo não é bom. Ela não vai colocar mais. Deus corrige a gente também, por meio da sua palavra. Às vezes, fazendo a gente sentir na pele que o que a gente está fazendo está errado.
e provocando na gente uma reação para mudar. Isso nem sempre é bom. Às vezes isso vai ser desagradável. Tem dias que você vai vir à igreja esperando ouvir uma palavra boa, positiva, te coloca para cima, e você vai ouvir um grito desse, uma correção dessa, que vai fazer, quem sabe, você chorar, ficar contrariado. Mas você tem que aprender a ouvir a Deus. Qual é o título aqui da nossa mensagem? Tem que aprender a ouvir a Deus. Se quiserdes e ouvirdes. Vamos lá? Vamos todo mundo junto? Vamos. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Se você não ouvir a Deus, você não vai chegar a ter o melhor. Por mais que você queira, você não vai atingir. Você não vai chegar, você não vai alcançar. Eu quero muito a minha família unida. Vai passar ano, entrar ano e nada vai acontecer. Você pode pedir oração. Fulano, ora por mim. Pastor, ora por mim. Obreiro, ora por mim. Você pode, em todo lugar, pedir oração para todo mundo que você conhecer. Daqui a pouco tem milhares de pessoas orando por você. Isso não muda nada. Porque para você desfrutar de uma vida melhor, tem que querer e tem que aprender o quê, gente? Ouvir a Deus. E ouvir a Deus é ouvir o conselho e receber a correção. Aí ele diz assim: ouve o conselho, recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então coloque uma coisa dentro de você: nem sempre é agradável ouvir a palavra de Deus, mas é agradável viver o que Deus tem para você. Às vezes a palavra de Deus é um remédio amargo, mas vai produzir cura em você. Às vezes você vai ouvir a palavra de Deus e vai ficar contrariado, mas aquilo vai livrar você da morte e do mal. Então, nem sempre ouvir a correção é bom, mas vai ser bom viver os frutos de obedecer à voz de Deus lá na frente. Amém, pessoal? Por quê? Porque os nossos planos vão passar, mas aquilo que Deus fala vai permanecer para sempre. O que Deus diz vai continuar eternamente. Você faz um plano: olha, eu tenho um plano para a minha família, eu tenho um plano para os meus filhos, eu tenho um plano para o meu casamento, eu tenho um plano para a minha saúde, eu tenho um plano para a minha vida financeira. Você traça aquele plano, você desenha, você faz os cálculos, dá tudo perfeito, vai dar tudo certo. Muda o dia, começa a ventar no sentido contrário. Você estava esperando o sol, vem chuva. Você estava contando com algo, de repente o mundo muda de ponta cabeça. Isso acontece o tempo inteiro e você não controla essas variáveis. Aí de repente você vê: meu Deus, deu tudo errado. É porque a gente é limitado e não consegue enxergar direito um palmo à frente do nariz. Você tem que aprender a ouvir a Deus, porque a palavra de Deus é eterna. Eu disse aqui à tarde o seguinte: Deus conhece o fim das coisas antes do começo delas. Deus sabe do fim das coisas antes que elas se iniciem. Quando você entra por um caminho com plano, com planejamento, com um bom propósito, você está projetando o que vai acontecer. Deus já está vendo como aquilo vai ser. Por isso que você tem que aprender a ouvir a Deus, para desfrutar de uma vida melhor. Olha o que diz Jesus lá em Mateus capítulo 24. Palavra de Deus para a gente, Mateus capítulo 24. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Versículo 35. Mateus 24, versículo 35. Jesus disse assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer, tudo vai passar. O tempo vai passar, a moda vai passar, o que é bom hoje vai deixar de ser bom amanhã, o que é certo hoje vai deixar de ser certo amanhã. O mundo vai mudando o tempo inteiro, as pessoas vão mudar, os tempos vão passar, tudo vai mudar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Tudo muda, a palavra de Deus continua. Por isso que nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus,
a entender o conselho e a receber a correção do Senhor, para que a gente possa viver e desfrutar de uma vida cada vez melhor nesta terra. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus, gente. Então, ouvir a Deus é mais do que vir à igreja e escutar um sermão e ouvir uma pregação. É mais do que ler a Bíblia, é você se submeter à vontade de Deus. É você abrir mão do seu desejo, da sua vontade, para fazer a vontade de Deus. É você confiar em Deus a ponto de se entregar para viver com Ele. É você crer em quem já sabe de tudo antes que comece a acontecer. Isso é ouvir a Deus. Agora, nem todo mundo ouve o Senhor. Por quê? Jesus respondeu essa pergunta também. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. João 8, 47. Aqui também é Jesus falando. Olha só que palavra séria. Vamos ver aqui quem é de Deus. Você é de Deus? Quem é de Deus aí? Diga graças a Deus. Vamos ver se é. Vamos ver se é. Presta atenção, vamos descobrir agora. Olha o que Jesus disse. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Ponto e vírgula. É uma afirmação, é uma sentença. Então, se você é de Deus, você é a pessoa que dá ouvidos, que escuta a palavra de Deus. Então, você está bem encaminhado para viver uma vida melhor, sim ou não? Lembra do início, Isaías 1,19? Se quiserdes e ouvirdes, você vai comer o melhor da terra, você vai viver uma vida melhor na terra. Então, se você é de Deus, você é a pessoa que escuta as palavras de Deus. Só que Jesus deu uma dura num grupo religioso daquela época, que se achavam, que se julgavam os paladinos da verdade. Por quê? Os fariseus, eles eram as pessoas que seguiam à risca a lei de Moisés, que é a lei que nós também seguimos. Porque a graça que Jesus veio trazer não anulou a lei, como alguns pensam, mas nos ensinou a viver na prática dela. Nos trouxe luz para servirmos a Deus, vivendo aquilo que Moisés tinha dito lá atrás, pelo próprio Espírito de Deus. Olha só, Jesus olhou para esses camaradas que seguiam a lei à risca e disse assim: por isso vocês não as escutais, porque não sois de Deus. Quer dizer, vocês acham que estão fazendo as coisas do jeito que agrada a Deus, mas vocês não estão dando ouvidos a Deus, por isso vocês não são dele. Vocês acham que são de Deus e não são. Isso aqui é um momento para a gente parar, acender um sinal de alerta e começar a fazer uma reflexão. Será que eu estou sendo mesmo um homem de Deus, uma mulher de Deus? Será que eu estou submetendo a minha vida à palavra de Deus? Será que eu estou ouvindo a Deus e deixando essa palavra me conduzir? Será que eu estou aceitando o conselho e a repreensão de Deus? Ou será que eu estou escolhendo aquilo que me agrada e rejeitando da palavra de Deus aquilo que me desagrada? O apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo profetizando o que nós estamos vivendo nestes dias. Vamos dar um pulinho lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Olha só que coisa seríssima. Segunda carta a Timóteo 4, versículo 3. Segunda de Timóteo 4, 3. Quem achou aí, diga amém. Olha o que o Paulo diz aqui. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Primeiro, a sã doutrina, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo, é algo que nós devemos carregar e sofrer. E sofrer. Por isso que Jesus, quando chamou para si os que criam nele, ele não disse assim: pega a tua cama, que você vai deitar e descansar o resto da vida.
Ele falou assim: você quer seguir? Toma a tua cruz e me segue. A cruz é morte, a cruz é sacrifício. Quem ia para a cruz ia para morrer. Jesus não foi para a cruz sentir-se melhor. Jesus foi para a cruz sofrer no nosso lugar. Então, é claro que o sofrimento aqui do qual Jesus está falando, do qual Paulo está falando, não é o sofrimento físico, espiritual, não é o sofrimento de você estar à mercê dos demônios que agem nesse mundo. Mas é o peso de carregar a palavra de Deus em você, de ser odiado pelo mundo por causa da sã doutrina, de contrariar as ideologias que são impregnadas na tua cabeça desde a tenra idade, virar-se contra tudo isso e fazer a vontade de Deus. Isso traz sofrimento, isso vai contrariar quem você é, isso vai contrariar o que você crê, isso vai fazer você mudar de vida. Só que o Paulo está dizendo assim: ô Timóteo, vai chegar um tempo que as pessoas não vão mais querer sofrer por causa da sã doutrina. E aí ele disse mais: mas, tendo comichão nos ouvidos, vão ouvir, vai doer, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, suas próprias vontades, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Preste atenção no que o Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: vai chegar um tempo em que as pessoas não vão mais querer a verdade, porque a verdade vai confrontar quem elas são, vai apontar o dedo e mostrar o pecado, vai corrigir. Lembra que eu falei da correção? Aceita o conselho e recebe a correção de Deus. Mas a pessoa ela vai estar tão mimada, tão manhosa, que ela vai falar: não concordo, não aceito, não creio dessa forma. E ela vai sair procurando doutores, pregadores, pastores, teólogos, seja lá o título que você quiser dar aí, pessoas que vão falar o que elas querem ouvir, o que elas acreditam, o que elas concordam, ainda que isso volte-se contra a verdade, que é a palavra de Deus, e seja simples fábula, uma mera história. As pessoas vão atrás disso. Eu pergunto: será que isso está acontecendo hoje? Irmão, nós estamos vendo isso nos nossos dias. A palavra de Deus corrige, dói, mata você. Eu vi um pastor falando uma vez, ele estava na igreja assim, de manhã, reunião da manhã, mesmo dia. Fez a reunião, quem vai se batizar, quem aceitou Jesus precisa do batismo, explicou a respeito do batismo. O cidadão estava com a esposa. Aí ele saiu, foi até a frente e falou: quero me batizar, coloca o meu nome aí no batismo. No mesmo dia ele voltou no culto da noite com a outra mulher. Bom, até aí tudo bem, pode voltar. Um amigo, uma irmã, a mãe, sei lá, uma conhecida, seja lá quem for. Mas ele estava de mão dada. Aí o pastor que viu aquele irmão no culto da manhã, dizendo que aceitou Jesus e queria se batizar, com a esposa dele, viu ele com a outra mulher, e falou assim: tem alguma coisa errada? Chamou o irmão, falou: irmão, vem cá, não estou querendo me meter na sua vida, você é livre para fazer o que você quiser, mas já que você quer se batizar, eu vou ser teu pastor. Que negócio é esse? De manhã você está de mão dada com uma, à noite você está de mão dada com outra? É irmã? É mãe? É amiga? É esposa? O que é? Ele falou assim: não, de manhã é a esposa com quem eu estou casado. Mas no culto da tarde eu vim com a outra que eu estou gostando mais. Então eu estou pensando, eu estou orando a Deus para ver se eu devo mesmo largar dessa, para ficar com a outra. O pastor falou assim: amigo, você me desculpa, mas eu não vou batizar você. O senhor não vai me batizar? Não, você não pode ser batizado porque você está vivendo em pecado. Aí deu para ele a palavra de Deus diz isso, é pecado, é adultério, você está no erro, você não pode fazer isso, você tem que endireitar a tua vida, você tem que se acertar. Você acha que ele se acertou? Você acha que ele gostou do que o pastor falou? Ele falou assim: tudo bem, passar bem. Deu as costas, foi embora e nunca mais voltou na igreja. Ele deve ter encontrado uma igreja com um doutor, que não pode chamar de pastor, e deve ter dito assim: não tem problema não, rapaz. O problema é você ser feliz. Você está feliz? Você está decidido? Então vai que Deus é contigo. Isso não está faltando por aí não, irmão. Isso está sobrando hoje.
Hoje tem igreja para quem quer viver em adultério, hoje tem igreja para quem quer viver em pecado, hoje tem igreja para quem quer viver o homossexualismo, tem igreja para tudo, irmão. É o tempo que o apóstolo Paulo profetizou, que as pessoas não iam mais querer a sã doutrina, não iam mais querer a correção, não iam mais querer ser confrontadas, iam buscar para si doutores, pessoas que concordem, que aplaudam e que incentivem o erro no qual elas estão vivendo. Ainda que isso custe a verdade, deixa a verdade de lado, vamos nos voltar às fábulas, vamos viver de história, vamos viver de conversa fiada, de ideologia, vamos viver de fantasia, de pensamento, seja lá o que você queira chamar isso. Tem gente que vai ouvir na igreja, você tem que ser fiel no dízimo. Não, eu não concordo, essa parte eu não creio. Você vai encontrar a igreja por aí que o dízimo não é 10%, é 5%, é mais barato. Eu vou para ela. Você vai encontrar a igreja por aí que vai falar assim, dízimo não tem que dar não, pessoal, isso é coisa da lei. Aqui você dá o que você pode, aqui você dá o que você quer. Ah, não precisa, então é para lá que eu vou. E tem gente que está indo. Olha, virá o tempo em que as pessoas não vão mais querer sofrer a sã doutrina. Esse tempo chegou. E Jesus foi claro. Você é de Deus? Ah, pastor, eu sou de Deus. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Se você não ouve a voz de Deus, você não é dele. Muito sério isso, sim ou não? Quem está compreendendo até aqui, diga glória a Deus, gente. Veja se você é esta pessoa. Endireite a tua vida, porque senão você vai vir aqui receber oração, você vai ali receber oração, você vai em outro lugar receber oração, daqui a pouco está todo mundo orando por você e nada muda. Ora por mim, fulano, eu vou orar, e o fulano ora, não acontece nada. Ora por mim, ciclano, ora também não acontece nada. Fulano ora por mim, daqui a pouco está a cidade inteira orando por você e não muda. Porque o que vai fazer a tua vida mudar é você querer e ouvir a Deus. E receber o conselho e receber também a correção. Diga glória a Deus, gente. Vamos terminar aqui para a gente orar? Lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, último livro da Bíblia. Apocalipse 2, versículo 29. Apocalipse 2, verso 29. Apocalipse 2, 29. Acharam? O que está escrito aí? Vamos ler, que esse é pequenininho. A gente começou com pequenininho no começo, lendo juntos. Vamos terminar lendo juntos. Vamos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Tem, vê se tem. Tem? Está ouvindo? Tá? Estou ouvindo. Então, ouça o que Deus está falando com você. Isso é palavra de Deus, isso aqui não é o que eu acho. Se eu quisesse lhe agradar, eu falaria só coisas boas, para mexer com o teu emocional, te levantar para cima, você falar, esse pastor é uma bênção. Mas quem está falando com você nessa noite é o Espírito de Deus. Aceita a correção, muda de vida, se endireita com Deus. Porque se você fizer isso, ouvindo a Deus, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Tua oração vai ser respondida e qualquer muralha que tenha parado de pé na tua frente para impedir o teu sucesso, vai cair por terra em nome de Jesus. Quem entendeu, diga graças a Deus, gente. Vamos aplaudir a Jesus, pessoal? Bem forte para o nosso Deus. Vamos fazer uma oração? Coloque assim a mão no teu coração, curve a sua cabeça, por gentileza, e feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e que é eficaz. Que nem sempre é aquela palavra gostosa, prazerosa de se ouvir. Às vezes traz comichão no ouvido. Às vezes é uma repreensão que faz a gente chorar, que faz a gente olhar para trás, que faz a gente olhar para dentro, que faz a gente corrigir o que está errado. Mas é a palavra que cura, que sara, que liberta. É aquele remédio amargo que traz saúde, que produz mudança. E nós ouvimos a tua palavra dizendo que se quisermos e ouvirmos,
nós vamos desfrutar do bem dessa terra, nós vamos ter o melhor da terra. Ô meu irmão, ô minha irmã, agora você vai orar e falar: diabo, solta a minha vida, solta a minha casa, solta as minhas finanças, solta o meu trabalho, em nome de Jesus. Nós ordenamos que todo mal saia, vá embora, porque nós queremos, porque nós estamos ouvindo, nos submetendo a Deus, e nós vamos alcançar o melhor dessa terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém e graças a Deus. Diga glória a Deus, gente. Eu vou terminar aqui com quem está em casa aí pelo YouTube, pedindo para que você curta o vídeo, comente, compartilha. E se você quiser entrar em contato conosco, na descrição tem o meu WhatsApp pessoal, para a gente poder lhe ajudar em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.